Conforme prometido, tô voltando aqui para hoje dar para vocês 45 bons motivos para que você coloque a meditação na sua vida diária, para que você medite, porque os acontecimentos à nossa volta a gente não pode controlar, mas sim a gente pode estar mais atento à nossa mente, ao nosso interior. Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse círculo. Na psicologia transpessoal, na terapia transpessoal, a meditação é a base de todos os tratamentos, porque a gente sabe da importância que tem a gente saber silenciar, a gente poder parar. Então a atenção plena sempre é recomendada, pelo menos uns instantes durante o nosso dia. E isso hoje, diante de tantos estímulos que a gente tem, é algo urgente. São cada vez mais o número de pessoas com transtornos de ansiedade, com depressão, com estresse. Parece que a nossa identidade tem se perdido diante do modo de vida que a gente vem adotando, diante das comparações que eu me imponho pelas redes sociais, da pressão que eu sofro no meu trabalho e de todos os estímulos que temos. Antes a gente esperava chegar em casa para poder ligar para alguém. Agora não existe mais isso. A gente está o tempo todo conectado com todo mundo e parece que a gente tem a obrigação de estar respondendo em seguida a uma chamada, a um WhatsApp, a um e-mail. Só que não, a gente não precisa ter essa urgência e correr com tudo na vida dessa maneira. A gente pode sim colocar os nossos tempos e priorizar antes a nossa saúde, o nosso bem-estar, parar, respirar, diminuir o ritmo de tanto consumo, de tanta coisa desnecessária que a gente vai colocando na nossa vida diária, para se conhecer melhor e saber o que de fato é importante na minha vida. Parar para saber quem sou eu, parar para poder sentir. A nossa mente é uma máquina e eu só consigo observar aí a raiz do meu problema, a raiz das minhas dores, se eu conseguir parar e observar por onde vai aí, por onde andam os meus pensamentos. Quando eu paro e observo os meus pensamentos, observo como está o meu corpo, o que é que eu estou sentindo, que tensões eu tenho, toda doença começa aí numa tensão que vai se acumulando, até que as suas células começam a sofrer, piorar. E se eu não paro para prestar atenção, o que é que está passando pela minha cabeça, como vão aí os meus pensamentos, eu não me dou conta da raiz disso tudo. E eu sigo no modo mecanizado, eu sigo ligada aí no piloto automático. E não reconheço as minhas tristezas, as minhas reais tristezas, as minhas frustrações. E o que é que eu estou fazendo com a minha vida então? Sabe aquela música do Paulinho da Viola? Silêncio, por favor, enquanto escuto um pouco a dor do peito. É isso. A gente tem que parar para escutar as nossas dores, as nossas queixas internas. Porque senão o corpo começa a colapsar. É quando uma crise de ansiedade se instala, logo uma depressão. A minha circulação começa a se desequilibrar, o meu coração começa a reclamar, ou eu termino desenvolvendo aquela doença que geneticamente eu poderia desenvolver ou não, que hoje a epigenética já aponta para o fato de que são as nossas emoções que vão determinar a qualidade da nossa saúde, a qualidade da nossa vida. O que vai determinar ou não o desenvolvimento das células que temos doentes. O meu estado emocional determina a qualidade da minha saúde. O que passa pelo meu cérebro vai determinar o que eu vou viver. Ou seja, motivo mais do que suficiente para a gente começar a prestar atenção em tudo aquilo que a gente vem pensando, que a gente vem sentindo.
O Dr. Herbert Benson, um dos pioneiros da medicina mente e corpo, PhD pela Universidade de Harvard, liderou um estudo incrível que mostra o quanto a mente pode influenciar na nossa biologia e modificar a expressão dos nossos genes. Ele realizou um estudo na Faculdade de Medicina de Harvard, onde ele estudou 19 meditadores e 19 pessoas sem nenhuma experiência em meditação. E entre os 20 mil genes que o projeto Genoma Humano estima que possuímos, o grupo de não meditadores mostrava mais de 10%, 2.209 genes, com uma expressão diferente ao grupo de meditadores. E eram genes associados a doenças, inflamações, depressões, ansiedade, problemas cardiovasculares, inclusive câncer. E depois de apenas 8 semanas de práticas de mindfulness e meditações de 20 minutos diários, o grupo que não meditava conseguiu mudar a expressão de 433 genes. E as possibilidades de que isso acontecesse sem a prática da meditação era de 1 para 10 milhões. E com isso, o Dr. Herbert Benson demonstra que é possível sim ativar a nossa expressão genética e melhorar a nossa saúde. Afirma com isso que a nossa mente pode influenciar o nosso físico, o nosso corpo, até mesmo o ponto de curar. Ou seja, da mesma maneira que a epigenética também já vem falando que a forma que a gente tem de interpretar a vida é o que vai determinar a qualidade da nossa vida e a nossa saúde. Porque o que justifica, por exemplo, numa mesma família, com a mesma carga genética, que um irmão desenvolva determinada doença e outro não? Além da nossa qualidade de vida, do nosso modo de vida, hoje principalmente se sabe que é a forma com que a gente interpreta essa nossa vida, a forma como as nossas emoções caminham pela vida, o seu estilo de vida alinhado aí com o seu equilíbrio mental e emocional. E muitas pessoas nem se dão conta do que andam sentindo aí verdadeiramente, porque elas vão no seu piloto automático. Aí de repente sentem aí uma dor de cabeça e tomam uma medicina para que passe essa dor de cabeça, aí ela vai dormir, aí acorda no outro dia, aí um belo dia ela tem insônia e ela toma um remédio para que ela durma, e aí ela tem aquele sono induzido que não é o mesmo que um sono reparador. E assim ela segue na vida. Começa a meditar, a parar um pouco, a silenciar, e a pessoa diz: não, mas isso não é pra mim, eu não consigo, isso não é pra todo mundo, porque eu paro e não consigo ficar nem 2 minutos. Pois essa pessoa é justamente a que mais precisa meditar. Porque todo mundo, quando começa a meditar, vai se dar conta de todo o turbilhão mental que tem. Então, claro que não é fácil você parar e simplesmente não fazer nada. E aí a pessoa vai seguindo nesse ritmo de um remedinho aqui um dia, outro remedinho aqui o outro, e aí não dorme bem, mas também vai tocando desse jeito, com um sono induzido, e chega um momento em que tudo isso vai passar recibo, tudo isso vai te cobrar, tudo isso vai estourar em algum lugar no seu corpo de uma maneira que já é irreversível muitas vezes. Porque chega um momento em que isso vai desembocar num desequilíbrio físico, ou mental, emocional, sem contar os grandes traumas e as grandes coisas que a gente vai tragando e não para realmente atravessar, integrar, resolver e soltar. A gente toma banho todos os dias para limpar o nosso corpo, então está na hora da gente começar a também limpar a nossa mente. A meditação é uma higiene mental, algo que a gente deveria fazer todos os dias. E agora eu vou falar para você 45 bons motivos para que você incorpore isso no seu dia a dia. Que você vá pouco a pouco incorporando isso no seu dia a dia. 45 benefícios fisiológicos, psicológicos e existenciais comprovados cientificamente. Você pode dar um Google aí que você vai encontrar artigos falando sobre cada um deles. E são eles: a melhora do seu sistema imunológico,
a redução de dores físicas, reduz a inflamação celular responsável pelo surgimento de inúmeras doenças, aumenta suas emoções positivas, diminui consideravelmente a depressão e a ansiedade, porque libera a produção de antidepressivos e ansiolíticos naturais, como é o caso da oxitocina, serotonina, dopaminas, endorfinas, benzodiazepinas, reduz o estresse, aumenta a conexão com os demais, aumenta a sua inteligência emocional, te faz mais compassivo, você sente menos solidão, aumenta seu autocontrole, equilibra suas emoções, aumenta o fluxo sanguíneo e reduz a frequência cardíaca, reduz os sintomas de TPM, ajuda nas doenças crônicas como alergias e artrites, reduz os radicais livres, diminui os níveis de colesterol e os riscos de doenças cardiovasculares, melhora dores de cabeça e enxaquecas, alivia significativamente a asma, facilita a eliminação de hábitos tóxicos, aumenta seu rendimento, diminui consideravelmente as doenças mentais, ajuda na cura da insônia, aumenta sua capacidade de escutar e a sua empatia, desenvolve maturidade emocional, favorece a autoaceitação, melhora seu rendimento nos esportes, aumenta sua autoconfiança, melhora sua capacidade de introspecção, aumenta o tamanho do seu hipocampo e com isso melhora a sua reatividade e a sua impulsividade. Você passa a reagir com mais leveza diante de adversidades. Aumenta o grossor cortical em áreas relacionadas com a atenção, melhora a sua aprendizagem, promove a criação de novos neurônios e novas conexões neuronais, melhora a comunicação entre o hemisfério direito e esquerdo do nosso cérebro, modifica a sua expressão genética, conforme a gente falou antes, melhora a função cognitiva, aumenta a nossa capacidade de atenção, aumenta a criatividade, aumenta a percepção da sincronia na sua vida, destapa os véus da energia e da consciência que vão além do nosso ego, amplia a capacidade de amar, harmoniza corpo, mente e espírito. E agora vem algo bem interessante, a melhora da nossa coerência cardíaca, que é a sintonia entre o seu coração e o seu cérebro, porque o nosso coração tem seu próprio sistema nervoso e pode sentir, processar informações, tomar decisões e memorizar. E é o responsável em criar vários hormônios que afetam todo o sistema orgânico, e resulta que o nosso coração e o nosso cérebro estão se comunicando constantemente, e para isso precisam da comunicação neuronal, da comunicação biofísica, de todos esses mensageiros bioquímicos que são os hormônios que o coração produz e pelo campo eletromagnético criado pelo coração. E o mais interessante é que o coração envia mais informação ao cérebro do que recebe, ou seja, o coração é o líder dessa comunicação. Inclusive é ele o grande responsável de funções cognitivas, como a planificação, os pensamentos estratégicos e a solução de problemas. Logo, algo que se fala pouco e que é bastante recente é o retraso do nosso envelhecimento. E o responsável por isso são os telômeros. Os telômeros são sequências repetitivas de DNA que existem nas extremidades de todos os cromossomos humanos. E com cada divisão celular, as células vão envelhecendo e os telômeros vão diminuindo, até que chega um momento em que as células deixam de se dividir e, portanto, deixam de se renovar. E a doutora Elizabeth Blackburn, nesse seu descobrimento pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, afirma que podemos intervenir nesses eventos e alargar nossos telômeros. E uma das estratégias que desaceleram a diminuição dos telômeros é a prática de meditação e mindfulness, porque com a prática de respirações profundas e mais lentas, estimulamos as vias sensoriais do nervo vago.
que envia uma mensagem de calma e segurança ao cérebro, e com isso a pressão arterial baixa e os processos de regeneração orgânica que tinham sido desativados voltam a ativar-se, e as células voltam a receber essa energia e os telômeros se alargam, retrasando os processos do envelhecimento celular. E por último, vale ressaltar que aumenta consideravelmente o nosso autoconhecimento e principalmente a nossa sabedoria. Porque uma vez que eu me conheço melhor e passo a me relacionar comigo mesma de uma maneira mais fluida, eu passo também a me relacionar com os demais de uma melhor maneira. E muitas vezes parece mesmo que tudo em volta começa a se modificar, porque na verdade você começa a ver tudo com outros olhos, com mais amorosidade principalmente. Porque na verdade eu passo a olhar para tudo desde uma perspectiva mais ampla, porque eu diria ser esse um dos grandes problemas do ser humano. A gente se limitar muito na nossa visão, o nosso campo de visão ser muito estreito. E a meditação, ela justamente vai ampliando isso pouco a pouco, e você vai aumentando esse seu campo de visão, esse panorama que você tem da vida. Tanto a sua sabedoria também vai ganhando mais expressão. E com esses 45 benefícios eu deixo você hoje, para você refletir sobre eles e seguir meditando todos os dias, porque você vai começar a sentir fisicamente, psicologicamente, existencialmente as mudanças que isso vai trazer para a sua vida. E nada, gente, eu deixo vocês aí com a música do Paulinho da Viola. E é isso, gente, a gente tem que parar para escutar aí as nossas dores. Obrigada por me acompanhar até aqui. Uma boa semana para você, um forte abraço